Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de número 25, Raios Atômicos e Energia de Ionização. Galera, na aula de hoje, nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante para nós entendermos alguns princípios que nós iremos ver em ligações químicas, beleza? Então, para começarmos a aula de hoje, então, galera, dando sequência nas nossas aulas de tabela periódica, vamos voltar aqui na tabela periódica de novo, e darmos uma olhada aqui em uma coisa. Esses números aqui do lado da tabela periódica, todos esses números aqui do lado, que representam os períodos da tabela periódica, nós já vimos isso em algumas aulas passadas, ele nos indica quantos níveis eletrônicos tem cada elemento. Então, por exemplo, aqui no hidrogênio, ele possui apenas um nível de energia. Aqui o lítio, o berílio, toda essa galera que está aqui nessa direção possui 2 níveis de energia. 3 níveis, 4 níveis de energia, 5 níveis de energia, 6 e 7 níveis. E assim vão seguindo sucessivamente. Então, galera, o que nós podemos dizer dos raios atômicos desses carinhos? Então, olha só. Para ilustrar essa ideia, eu fiz um esboço aqui de 3 carinhas que estão em níveis de energias diferentes, certo? Então aqui começamos com o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um raio, em relação ao centro do seu núcleo até a sua camada mais externa. Ele tem um raio. O lítio, por sua vez, tem um raio um pouco maior, como vocês podem estar vendo aqui no esboço da figura. E o sódio também tem um raio maior ainda do que o lítio, certo? Então, galera, nós percebemos que quando nós estamos falando de períodos diferentes, à medida que nós vamos descendo o período da tabela periódica, nós também vamos aumentando o nível de energia dele. Então, nós podemos dizer que o raio 2 vai ser sempre maior do que o raio 1. Por questões óbvias, galera? A gente vai aumentando o nível, e nós vamos vendo que o raio atômico, ele tende a crescer, certo? E quando nós tratamos do mesmo período, será que isso acontece? Então, para ilustrar este exemplo, galera, eu peguei 3 elementos do mesmo período, tá? Com raios, com números atômicos distintos. Então, começaremos aqui pelo lítio, que tem número atômico igual a 3, certo? Então, o lítio, ele tem um certo raio atômico. Estou colocando de verdinho aqui para diferenciar um pouco. O que vocês esperariam, então, do carbono? Vamos pegar aqui a tabela periódica novamente. Então, observem bem que o lítio está aqui no segundo período e o carbono também está no segundo período. O que vocês acham que em relação ao raio atômico do carbono? Será que vai ser o mesmo, já que eles estão no mesmo período? Será que eles vão ser maior ou será que eles vão ser menor? Pense um pouquinho antes de responderem. Creio que quem está começando a aprender agora vai falar que o lítio e o carbono possuem um raio atômico idêntico. Só que, olha isso. Será que foi eu que fiz o desenho errado? Não, galera. O carbono, ele tem mesmo um raio atômico menor do que o lítio. E observem que os dois estão ambos no mesmo período. Por que isso acontece então? Nós iremos discutir daqui a pouco. Olha só, o carbono ele tem número atômico igual a 3. E já o neônio é claramente visível que o raio atômico dele é menor ainda do que o do carbono. E ele possui número atômico igual a 10. E aí, galera, como que isso vai nos ajudar? O que será que tem a relação entre o mesmo período, os da direita possuírem raio atômico menor e os períodos
diferentes à medida que vai descendo, vai aumentando os tamanhos dos raios atômicos. O que será que tem essa diferença? Qual que será que é a ligação um com o outro? Vejamos. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico que relaciona o tamanho do raio atômico com o tamanho do número atômico. Este gráfico ele faz uma comparação, né, mais geral. Então, observe então, galera, começando aqui pelo hidrogênio, né, partindo para o lítio, por berílio, por boro, por carbono. O que esses caras têm em comum? É que aqui vai havendo um crescimento do número atômico, igual nós podemos notar aqui, né, por esse gráfico qualitativo. Então aqui, à medida que nós vamos andando aqui pelo eixo X, vocês observam claramente que há um aumento, há um crescimento do número atômico, certo? Mas por que neste gráfico a gente tem um salto em relação ao raio atômico de tempos em tempos, seguindo um período, né, uma periodicidade, né? Para nos explicar isso, precisaremos aqui da tabela periódica. Então observem, pessoal, que o hidrogênio está aqui no primeiro período da tabela periódica. E que à medida que nós vamos descendo os períodos, né, temos lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, e assim vai indo. Observe então uma coisa. Vamos pegar uma outra canetinha aqui para facilitar a nossa compreensão aqui. Então olha só. O hidrogênio ele está no primeiro período, certo? E ele tem um raio atômico referente a ele. Então aqui está no primeiro período. Observe que quando a gente passa para o lítio ele não está num período maior, ele não está num nível de energia abaixo, ou seja, há um aumento do raio atômico dele. Só que à medida que nós vamos caminhando para a direita da tabela periódica, vai acontecendo uma diminuição do raio atômico, como esse gráfico qualitativo aqui nos demonstra, né, aqui no segundo período da tabela periódica. E observe que depois há um aumento de novo do raio atômico, né, em relação aos anteriores aqui. Vamos marcar aqui para facilitar a nossa ideia aqui, então o sódio. O raio atômico aqui, se nós pegarmos aqui dessa pontinha dele e viemos seguindo aqui, houve um aumento do raio atômico, que vai depois que, à medida que nós vamos andando pelo mesmo período, vai caindo até chegar o quê? Aqui terceiro período. Então na hora que chega aqui, na última coluna do nosso período, nós subimos de novo no raio atômico porque mudou de período e assim vai se repetindo periodicamente. Por que isso acontece então, galera? E uma outra coisa que eu não sei se vocês observaram aqui nesse gráfico. Por que os gases nobres não estão presentes nesse gráfico? Então, galera, quem que vai nos explicar esse comportamento atípico, esse comportamento meio doidão, vai ser a lei de Coulomb, que vocês irão aprender ela com detalhe no terceiro ano, em física. Mas ela vai nos explicar aqui um pouquinho desse comportamento. Então, olha só. A lei de Coulomb, ela nos diz o seguinte. O F, que é de uma força elétrica, é igual, né? Isso aqui é para forças elétricas. Então, a relação dessa força é uma constante pela carga número 1 com a carga número 2 dividido pelo raio ao quadrado. Então, esses Qs representam cargas elétricas. Primeira pergunta a nos ser respondida. Por que nós não temos aqui os raios atômicos? Bom, galera, nós não temos aqui... Perdão, os raios atômicos não. Por que nós não temos os gases nobres? Me desculpem.
Bom, nós não temos os gases nobres aqui. Primeiro porque nós precisamos de duas cargas para fazer a relação das leis de Coulomb. E vocês lembram que eu falei com vocês na aula passada que os gases nobres, eles dificilmente vão reagir somente em condições extremas? Então nós não temos como fazer um comparativo com o tamanho de gases nobres, certo? O raio, então, galera, então aqui é o seguinte, o raio é uma grandeza inversamente proporcional, ou seja, à medida que eu tenho maior quantidade de cargas aqui nesse carinha, eu tenho um raiozinho menor. Conseguiram compreender a diferença? Então, eu já vou dar um exemplo mais prático disso. Então, galera, voltando aqui ao nosso exemplo aqui, é o seguinte. Nós temos lá as nossas duas carguinhas. Quando essas cargas aqui dos nossos raios atômicos, elas forem grandes, o nosso raio atômico será pequeno. Então, o que nós podemos dizer com isso? Quanto mais cargas nós tivermos, menor vai ser o raio atômico. Por quê? Vai haver um negócio chamado carga nuclear efetiva. Então, quando vocês têm um aumento da carga no seu átomo, o raio vai diminuir. Por quê? Vocês têm que lembrar que vocês estão tendo um aumento de elétrons, né? Então, se nós voltarmos aqui no nosso gráfico de novo, né? À medida que o número atômico vai aumentando aqui, nós estamos tendo um aumento de elétrons, mas nós também estamos tendo um aumento de prótons, certo? Lá naquele meio. Então, imagine só, vamos tentar fazer uma analogia aqui, bem simples e fácil de entendermos. Imagina que meus dois dedos aqui são uma corda num cabo de guerra. E que essa pontinha aqui e essa pontinha aqui sejam duas pessoas puxando. Então, dessa ponta até essa outra ponta aqui, vocês concordam que nós temos um espaço um pouco maior? Agora imagina que eu venho aumentando o número de pessoas aqui ao longo dos meus dois dedos. Vamos fazer um desenho aqui para ilustrar bem essa ideia. Agora vocês concordam que aqui no meio, onde que esse meu outro dedo aqui está indicando para vocês, a distância é menor? É a mesma coisa que acontece com os átomos. Quando nós aumentamos a quantidade de prótons e de elétrons, a atração vai ser maior, o que faz o raio atômico ficar bem piquititico. Então, galera, para entendermos legal esse assunto, né, nós temos que entender o seguinte, que para o mesmo período, né, para períodos diferentes, quanto mais baixo for o período, maior é o raio atômico. Então aqui, o lítio, que é do segundo período, tem um raio menorzinho, e o sódio, que é do terceiro período, tem um raio maiorzão. A mesma coisa acontece para quando é do primeiro período. Do mesmo período. O sódio, que está à esquerda, ou seja, tem menos prótons e menos elétrons, é grandão, né? Sofre menos atração do núcleo atômico do que o cloro, que é grandão. Então, se nós fôssemos representar o NaCl, que nós veremos em algumas aulas de ligações químicas, nós teremos um sódio grandão e um cloro piquititico, beleza? Então, só respondendo a um colega nosso que falou que os nossos vídeos eram completamente incoerentes de desenhar um sódio grandão e um cloro pequenininho, por quê? Há um aumento da carga nuclear efetiva. Então, se você tem um aumento da carga nuclear, você tem mais atração pelo núcleo do átomo com os elétrons da camada de valência. O que é camada de valência mesmo? Camada mais externa do átomo, deixando o seu átomo pititico, beleza? E quanto àquele que tem menos prótons no núcleo do átomo, vai atrair menos, mesmo sendo a mesma quantidade de elétrons. Beleza, pessoal? Então tá. Até então nós vimos então a parte de raios atômicos. E como que será que o tamanho do raio atômico interfere nas energias de ionização? O que é energia de ionização? O que são íons mesmo? Íons é aquela espécie que não
é neutra, beleza? Que tem elétrons faltando, ou seja, tem um excesso de cargas tem um excesso de cargas positivas, né, em relação aos elétrons, né, quando tem elétrons faltando, a espécie é positiva, e quando nós temos um excesso de elétrons, ou seja, temos elétrons sobrando, ela é negativa, beleza? Como que então os raios atômicos explicam a diferença das cargas iônicas? Vamos ver isso aqui então. Para começarmos ilustrando então, galera, eu mostro aqui para vocês um gráfico de energia de ionização, beleza? Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais. Isto. O gráfico de energia de ionização, aqui representa ao eixo Y, a energia necessária para ionizar um elétron mais externo, beleza? E aqui é o aumento do raio atômico. Observe que dessa vez, né, nós colocamos aqui os gases nobres, beleza? O que esse gráfico tem de comum com o gráfico de raios atômicos, que está representado aqui embaixo? O que vocês acham? Dê uma observada nesse e dê uma observada nesse de cima, fazendo favor, e tente fazer essa comparação. Quem falou então que são uns picozinhos, né, não tá mentindo, né? Porque ambos os gráficos têm os picozinhos aí, né, na sua distribuição. Galerinha, seguinte, observe que o hidrogênio, que ele tem um raio pequitito, né, ele tá lá no cantinho da tabela periódica, no cantinho esquerdo. Olha aqui um pouquinho de energia de ionização que ele precisa. Se ele tem um raio pequenininho, se ele tem um raio grande, vocês concordam comigo que ele está mais afastado do núcleo do átomo? Agora olha o hélio. O hélio está bem pertinho do núcleo do átomo, tem uma grande influência da carga nuclear. Então ele precisa de uma alta energia de ionização. Então, à medida que nós passamos de período, lembrando, né, esse espação todo aqui indica uma mudança do período. O que está acontecendo? O lítio ele tem um raio atômico maior, certo? Então, se ele tem um raio atômico maior, os elétrons deles está mais afastado do núcleo do átomo. Vocês concordam comigo? Ele está sofrendo menor influência. Então, ele vai precisar de uma energia de ionização petitita. E assim, né, nós vamos seguindo durante toda a tabela periódica. Alguns precisando de mais energia de ionização, outros menos, e assim vai seguindo ao longo de todo o período, e inclusive a energia de ionização dos gases nobres. Beleza, pessoal? Ah, mas por que antes não usava gás nobre e agora está usando gás nobre? Porque antes nós estávamos comparando o tamanho das cargas atômicas, os raios atômicos. Então, os raios atômicos, para obedecer à lei de Coulomb, né, que era essa relaçãozinha aqui, nós tínhamos que trabalhar com no mínimo 2 cargas. Belezinha, galera? Mas agora nós estamos trabalhando com as energias de ionização. Aí as energias de ionização seguem um caminho completamente diferente. Então o que nós podemos entender das energias de ionização aqui nesse caso? Que quanto maior for o raio atômico, menor é a minha energia de ionização. Por quê? Sofre menor influência do núcleo do átomo. Da mesma maneira, galera, nós podemos fazer essa analogia, né, quando nós estamos trabalhando com íons. Então aqui, ó, de novo, trabalhando aqui com lítio zero, né, o lítio no seu estado neutro. Ele não tem um raio atômico aqui, vamos chamar de raio 1. E raio 1 é maior do que o raio 2, que é o raio após a ionização dele. Concordam? Então, o que nós podemos dizer aqui, galera, é o seguinte: se quanto maior o raio atômico, menor a minha energia de ionização, quanto menor o raio atômico, maior também será a energia de ionização. Vocês concordam comigo? Então, o lítio mais, que ele perdeu um elétron na camada de valência, ele está sofrendo mais influência do núcleo do átomo. Vocês concordam? Que esses elétrons eles estão muito mais pertinho do núcleo do átomo, então vai ser muito mais difícil arrancá-los. Então, para ionizar essa espécie, vai precisar fornecer muito mais energia do que dele na espécie neutra. Belezinha, pessoal? Pessoal, então tudo isso que eu falei é justamente para falar o seguinte: qual relação, então, nós iremos fazer, então, né? Olha só, o frâncio,
é o cara que tem o maior raio atômico. E o flúor é o menor raio atômico. Então, o crescimento do raio atômico na tabela periódica começa aqui do flúor, sentido ao hidrogênio, e vem do hidrogênio no sentido ao frâncio. Ou seja, o raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. E de maneira contrária, né, nós temos aqui na tabela periódica também a observação da energia de ionização, né? Então, se nós estamos querendo trabalhar com a ionização de alguma espécie, é muito mais fácil começar daquela que tem o maior raio atômico, que forneceremos menos energia, para aquela que tem o menor raio atômico, que tem maior influência do núcleo do átomo. Ou seja, a energia de ionização ela é de baixo para cima e da esquerda para a direita. Beleza, pessoal? Ufa, falei hoje, né? Mas justamente por quê? Que eu queria que vocês entendessem, né, qual a relação desse aqui do raio atômico com a energia de ionização na tabela periódica. Belezinha, então, pessoal. Hoje eu creio que vocês aprenderam bastante. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, dá um like aí, compartilhe com os coleguinhas para que todos conheçam e nós venhamos levar um ensino público e de qualidade para todos. Beleza, pessoal? Então tá, fique na sequência então que na nossa última aula de tabela periódica trabalharemos sobre eletronegatividade e eletroafinidade, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.